Bora que bora. Bora que bora, Jussão. Olha, vamos, Que vamos. Boa tarde, né? Que agora é a tarde. E aí, boa noite. Hoje estamos aqui com pessoa ilustre. Pelo menos risada ele já deu. Eu gosto de gente assim, feliz, alegre. Escritor. Já mais chegado ao Gilson aqui, né, pessoal? A cultura tá do lado desse homem aqui do meu lado. Entendeu? E você acha que vai sair muita coisa? Ó, escritor. Dá pra pegar o livro aqui? Beleza? vamos apresentar, né, Souza? Hoje nós estamos aqui com Ataíde Marcondes Gogliano Júnior. Muito feliz de te receber aqui. Marcondes, não pode chamar de Ataíde, depois ele explica o porquê, tá? Fala pra você que ele é o nome lá. Ó. Como que é o sobrenome do homem aí? Gogliano Júnior. Marcondes Gogliano. Que nome bonito. Você não aqui não ia sair nunca isso. Com certeza de origem italiana, né? A gente já estava batendo um papo aqui. Feliz de te receber, meu amigo. Deixar o livro aqui para o pessoal ir vendo. Aqui para nós, ó. Legal. Deixou parte da herança da esposa? Nós faz parte aqui. Já tá Assinatura. Vai dar uns presentes ainda, mas da nossa parte já tá aqui. Deixa eu nosso livro aqui para ganhar um presente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Fica patrão. sempre à vontade. E vamos bater esse papo, né? Pode se apresentar aí. Apresentar para o público. Aqui Tem em que falar a casa. idade? Ou pode mentir? Não, pode ser zero conforme você deseja. O nome já falou, né? Que eu sou o Marcondes, escrevi esse livro, estou com 62 mais ou menos. E eu acabei escrevendo esse livro, que foi um presente de Papai do Céu. E hoje estou tendo aqui a grata oportunidade de apresentar esse livro junto com vocês. Uma palavra bem bonita, né? Simplicidade. Eu não consigo falar essa palavra ainda. Simplicidade. Lembra? É bonita, fácil, simples e traz uma coisa boa. E o que é isso? Como você chegou a esse nome para esse livro? O que o Papai do Céu te deu? Conta pra gente. Não era esse o nome no início. Sério? Passou por recomeço, outra vez, de novo, sabe? Coisas assim. Até chegar em simplicidade, com inspiração mesmo. Porque eu estava relendo, Pode falar a verdade. Aqui. falei, caraca, tem tudo a ver, porque é cíclico o negócio. Mas se eu colocar cíclico, vai ficar meio esquisito. Então, ciclicidade, ou seja, uma coisa que é cíclica. Porque tem a ver com tudo que acontece. A gente vive uma coisa, dali a pouco vai viver de novo. Vai ter a mesma experiência. Os acontecimentos, eles vão e voltam. Por isso esse nome de ciclicidade. O que é interessante foi como ganhei de presente esse livro. Tá? Aí vocês vão falar, mas peraí, como ganhou de presente? Eu estava fazendo uma viagem para Pouso Alegre, em Minas. Você deve conhecer. Depois que você passa de Camanducaia para você ir para Cambuí, tem uma serra legal para aquela filha. Pois é. Quando eu comecei a descer, eu comecei a ter uma visão. Eu vi o filme desse livro, todinho. Quando eu cheguei lá embaixo, antes do pedágio, eu olhei assim e falei, como é que eu cheguei aqui? Encostei o carro e eu contei para gravar tudo que tinha visto. Mas não me pergunte quem fez as curvas, tá? Como eu não caí na ribanceira, porque eu não lembro de ter descido a serra. Eu lembro de ter começado, depois de ter visualizado tudo e ter chegado o resto, nada. Fez no piloto automático. Foi no piloto automático. Dirigiu um Tesla, Não. Tesla. Eu não vou depois falar não, brincar não, mas porque já aconteceu isso comigo. Em outra situação, não te digo. Perguntei como que eu cheguei no lugar. Como que eu cheguei aqui? A ciência explica. A ciência Não, ciência é só Deus, coisa de Deus. Deus. Esse Deus anda lado a lado, né? E aí? E aí o interessante foi isso. Eu vi o filme. Então eu fui escrever o roteiro para um filme. E
aí vamos estudar, vamos fazer um roteiro, como é, as pautas, tal. Aí comecei a escrever roteiro. Cena 1, cena 2, interior, exterior, dia, noite, tudo bonitinho. Escrever. Depois de pronto, depois de revisado, vamos começar a assinar, né? Aí eu mandei para MGM, mandei Netflix, mandei para Amazon, mandei para Univer Video, que é da Universal, mandei para o outro lá do RL Soares, mandei para todo mundo. Alguém respondeu? Não. O único que respondeu foi o cara da MGM, lá dos Estados Unidos, que disse que se ele viesse para o Brasil este ano, ele me chamaria para a gente conversar, porque ele se interessou pelo roteiro. Sim. Né? Como não deu certo, você sente aquele... Eu recebi um presente desse para fazer um filme. Aí eu fui pesquisar para fazer. E eu vi que o menor custo para se fazer é em torno de 500 mil. É real. Para elaborar isso Tem também. muita coisa. Para elaborar o filme? Para fazer o filme todo. Para você filmar, para fazer a pós-produção, para fazer os negócios tudo. O menor valor é 500 contos. Tá? Sem muita firula, sem muita tecnologia. Né? Que modelo? Curta? Ele dá um... Cada folha do roteiro corresponde a 1 minuto de filme. Né? Então, ele teria em torno de 1h40, mais ou menos. Um belo filme. Uhum. Um minuto cada folha? Dos roteiros que ele escreveu. Ah, do roteiro. Ah, Di- do livro. diferente. Entendi. Legal. Porque eu já ia falar que era 2 horas e 28 minutos. Aí tal, falei, pô, o que eu faço agora? Estou com roteiro, ninguém se interessou, não tenho dinheiro para fazer isso, né? Sim. Aí veio um insight, né? Faz um livro. Eu estou com um roteiro. O roteiro é diferente do livro. Porque o roteiro você tem as falas, tudo, e o diretor, quando vai fazer, ele imagina, ó, vai ser assim, vai ser assado, tal. Sim. E aí o que aconteceu? Eu tive que colocar o resto. Tanto é que eu vou dizer que o livro está melhor que o roteiro. Legal. Pelo lado bom. Mas Eu tô curioso já de ler o livro. eu tive que acrescentar o resto todo. Porque se você está no cinema, você está vendo. Se você está lendo, você tem que imaginar. Né? Então eu tenho que colocar aqui a lua brilhava entre as folhas das árvores da Mata Atlântica, né? Coisas assim. Então, nossa, foi uma baita de uma experiência. Que bacana. Que bacana. Foi muito show. Deu muito trabalho para fazer o livro? Não, vamos lá. O livro fala sobre o quê? Você não pode falar, né? Não pode? Eu posso falar, mas depois eu tenho que matar vocês. Você fala só com os filmes. Porque se ele falar, quem tá, não vai Não, querer só comprar um o livro. spoiler. Mas eu Uma introdução, né? Só um. Não, vamos lá. Romance, ação, drama. Olha, Ele se encaixa no quê? se encaixa num romance de ficção científica. O livro, a história toda, passa alguns anos para frente, né? Onde é lógico que a população já diminuiu drasticamente, não só por causa das guerras, mas por causa das doenças que apareceram, que estão por aparecer, né? Você sabe que quando gelar aquele gelo todinho da Sibéria, vai aparecer vírus de tudo quanto é jeito por aí, né? Bom, mas ninguém se importa com o aquecimento global mesmo, né? É coisa de ilusionista, né? Deixa pra lá. Bom, então a população de 8 bilhões já caiu para algumas centenas de milhões, Sim. vamos dizer assim. E o ponto principal, né, dessa situação toda é que, ao invés de você cuidar do que já tem, você resolve ir para um outro mundo para
começar do zero. Uhum. E começar do zero é sempre mais fácil do que você arrumar. Você fazer uma reforma numa casa é mais complicado do que você construir uma da planta, né? Mas tudo tem um desafio. E esse é o ponto, né? Uma das coisas que eu sempre falo, o livro começa por um acontecimento que desencadeia o resto. Então, o ponto é esse. Estão querendo habitar outro planeta. Já tem a tecnologia para ir para lá. Mas as coisas começam a se complicar. Ainda mais por causa do romance de um cientista com uma garçonete. Sendo que, na história toda, a religião já domina tudo. Ela se unificou, não tem mais evangélico, nem católico, nem espírita, não tem mais nada. É uma só que se chama clero. E ela domina a economia, a política, a ciência, tudo. E ela separou a sociedade em castas. Então você tem os grandes ricos, você tem os mais ou menos, que são os cientistas, né, e etc. E você tem os que não tem nada. Sim. Tá? Um não pode casar com o outro, um não pode se relacionar com o outro. Aí que tá. Então, de repente, se um da casta nobre quer se relacionar com uma outra pessoa da casta intermediária, ele tem que pedir autorização para o clero avaliar geneticamente se eles têm compatibilidade e se pode acontecer isso. Então, é um processo meio longo e complicado. E tem o pessoal que resolve se relacionar mesmo sabendo das proibições e das consequências disso. Porque se você não cumpre praticamente 98% das regras e normas do clero, você vai para um setor onde você vai ser recondicionado a fazer as coisas. Estou falando do livro, tá? Bom, mas aí o que acontece? Aí tem esse romance. Já estamos vidrados. Eu tô imaginando aqui, igual você falar, tô imaginando o cara descendo lá, o cara numa pinta, com tua gatinha lá embaixo já. Coloquei 2 níveis no esquema aqui. Mas não foi que um porão, pá, na minha cabeça aqui, ó. Tentando já, falando com o chefão, pra tentar levar a mina pra cima. A mina já tá mandando os pais. Continua, tá muito ruim. Aí tá. O que acontece nessa situação toda? Tá? Essa menina fica grávida. Falando gravidez. Hã? Pode ir. É, O cara vai ser pai vai ser pai de novo, né? Legal. Parabéns. Ela fica grávida. Né? Uma gestação diferente que o clero está interessado. Né? Aí você tem o antagonista, né? Que é o cara vilão, que você inicia, pô, esse cara é um anjo. Quando você vai ver, não é nada disso, né? E o interessante é que, nesse meio, você fala, como por exemplo, da gravidez. Tá, como é que se dá a gravidez? Todo mundo sabe, transou, ficou grávido, vamos dizer assim, né? Mas não. Quando o óvulo fecundado desce da trompa, que vai para o útero, o que acontece? Engraçado que aqui explica. Legal. Né? Show. Aí tem o caso de Maria Madalena. O que Maria Madalena tem a ver com essa história? Explica. Lê o livro. Não posso contar. Sim. Aí tem aquela. Quem vai para essa viagem? Tá? Só os bambambam? Ou alguém mais vai? Quem que o clero liberou? Quem que é o sumo sacerdote do clero? Né? Quem comanda as coisas abaixo
desse sumo sacerdote? Eu sei, Já sabe? eu imagino. Eu não sei o nome aqui, mas eu imagino. Aí também no livro a gente aí já fala também do desmatamento, do que aconteceu, da extinção maciça dos animais, porque não vai ter jeito, é o que vai acontecer. Das pessoas que estão passando fome, porque como são ilhas, né, que sobraram no mundo, onde se é capaz de habitar, né, o resto fica para fora. Então, contado nisso o que acontece. Então tem uma parte mais, vamos dizer assim, mais ecológica do negócio no livro também. Só por essa pincelada, a cabeça que foi longe, né? Dá um belo de um filme. Eu vou ler e falar tudo pra você. Você já é fofoqueiro mesmo. Todo dia eu vou trazer uma página. Aí, mentira, pessoal, não posso, não. E para você chegar aí, conta pra gente aí, pro pessoal que tá te assistindo aí, quem é o Marcondes, né? De onde o Marcondes veio, até chegar nesse estágio aqui, que cidade e outras coisitas mais. Sou paulistano, né? Nasci na Vila Maria, depois de lá, já no Parque Novo Mundo, mas naquela época o Parque Novo Mundo não era nada. Tanto é que a nossa maior diversão, vou dizer a minha, mas da minha irmã também, era de ir na casa da Dona Loura. A Dona Loura era uma mulher loira, desbotada, né? Não é desbotada, descolorido, né? Ou pintada, tá? Que morava na favela do lado de trás. Favela não pode ou é comunidade agora? Sei lá, os caras mudam toda hora, né? Aqui pode tudo. Aqui pode. Mas o Hoje é seguinte, comunidade, mas quando você ia na favela. mas o seguinte, a casa dela, apesar de ser de madeira, tudo, você podia comer no chão, tá? Era chão de terra batida, tá? Mas era a coisa mais limpa que eu me lembro até hoje. Era impressionante. E ela era fantástica, a Guacira, ainda lembro o nome delas todas ainda. A filha dela, que tinha a nossa idade, que brincava lá no meio. E apesar de que ela passava aquela cera vermelha na terra, colava lá e não saía todo manchado. Era incrível, incrível. Hoje você vê aí o pessoal fazendo os negócios no barranco, caindo por causa da chuva, isso, aquilo, outro. Eu não entendo ainda essa evolução que teve. Mas tudo bem. Voltando, né? Eu lembro também naquela época no Parque Novo Mundo que quando você olhava para o céu, você não via escuridão de tanta estrela que tinha. Hoje, não deixa. Tanto a poluição normal do ar quanto a poluição luminosa, né? Você não consegue ver. Mas era incrível. E até na infância, eu vou contar aquele caso lá, né? Da minha irmã. Conta pra gente esse caso. A mulher fez todo mundo andar de pé no chão. Obrigado, viu? Ele tá agradece até hoje. Minha mãe pediu para minha irmã levar um sapato para colocar junto do lixo para o lixeiro levar, né? Sim. A minha irmã tinha o que naquela época, 5 anos, foi lá, catou o cesto de sapato todo e levou para fora. O lixeiro passou, viu aquele negócio, hoje, né? Festa. Não jogou fora. Não, botou dentro da cabine e foi embora. Quando a minha mãe chegou, foi terrível, cara do céu. Imagina. Quando minha mãe chegou, falou, Alder, cadê o sapato? Que não tinha mais nada para ninguém calçar. Que a minha mãe se virou para ela, ela saiu correndo. Abriu o portão e falou para mim, tô fugindo. E saiu correndo pela rua. A rua ainda era de terra naquela época. E saiu correndo. Cara, eu me desesperei. Eu tinha o quê? 6 e pouco, 6 anos e pouco. Sim. E saí correndo atrás dela. Alder, e volta, pelo amor de Deus. Porque senão eu que vou apanhar. Coisa desse jeito. Você vai apanhar porque jogou. E eu vou apanhar porque eu não te levei. É mais ou menos assim, né? Deixou todo mundo a pé. Tudo. No fim, ela voltou, a gente apanhou, tá? Não tem como vai e pronto. Tá resolvido. Mas olha, contando não tem a mesma memória. Mas Terrível, né? Imagina. Da hora. Seu Marcondes, casado? Sou casado pela segunda vez. Segundo casamento. Do segundo casamento eu não tenho filho nenhum. Ah, só do primeiro. Só do primeiro.
Tudo formado, graças a Deus, todo mundo bem, que é o que importa. Também já tem que mandar os pedidos pro pai, não é pedir mais, né? Já mandar de volta. Opa! Eu acho que esse roteiro vai virar filme e os filhos vão encostar de novo no pai, não, velho. Esse negócio vai dar certo. Vai, já deu. Já deu certo. Deu certo. Isso aqui vai dar muito certo. Tô imaginando. E a sua formação foi na literatura? Não. Tava falando que você falou Eu que já foi fiz- professor. eu fiz Como direito. foi isso? Fez direito? Eu fiz direito, não atuo. Não sei se alguém vai escutar isso, mas a gente acaba se decepcionando com certas coisas. Sim. Primeiro, porque você faz um direito imaginando que vai ser tudo certo, né? E quando você vê na realidade, não é. Eu te pergunto, se eu sei que você matou uma pessoa, porque você tem que falar para mim ou não, porque eu tenho que defender, por que eu tenho que te defender? Por que eu tenho que mentir para todo mundo, dizer que não foi assim, que você é inocente, que foi sem querer, que foi um monte de coisa? Que eu tenho que inventar uma história para inocentar você, se você é culpado. Se você roubou um banco, alguma coisa, por que eu vou ter que defender você? Gente, aliás, me desculpem os advogados, me OAB, é uma profissão que vai acabar. Com a instalação progressiva do jeito que está da inteligência artificial, você vai lá na frente do juiz, sei lá o quê. Ah, quem que é? Ah, é o Souza. Ah, Não é criminal? Não. Foi o Gilson. Bom, ali vai ter tudo, desde quando ele nasceu, a hora que nasceu, como foi, se caiu, se não caiu, tá até aquele dia. Aqui já, meu irmão. Todas as câmeras que estão por aí vai saber onde ele saiu, onde ele foi, onde ele entrou, onde tudo. Exatamente. Pra quê? O cara vai olhar e falar, ô inteligência, e aí, qual o veredito? Vai dar o veredito. Ah, foi ele mesmo. Pronto, acabou. Contra fatos não há argumentos. Aí eu te pergunto, para que o advogado? Para achar brecha na lei, que nem se faz hoje? É. Então eu acho que com a vinda da inteligência artificial nesse sentido, vai acabar um monte de coisa. Já tá em extinção ali. Não que eu acho ela maravilhosa, não acho não. Sim. Eu acho que a gente vai se estrumbicar pro futuro. Eu acho que o pessoal que fez lá aquele Exterminador do Futuro, ele teve uma visão do futuro. Não é possível um negócio daquele. Sim. Muito atual. E se você analisar o filme todo, a gente está caminhando igualzinho. Muitos filmes, né? Muitos filmes de ficção científica retratam um pouco da realidade. Uhum. Matrix, alguns outros. Jornada nas Estrelas. Sim. A antiga geração do Capitão Kirk. Sim. Né? Você já deve ter visto. Ah, não acredito. A geração antiga não faz minha parte. Não, cara. Eu sou o cara que mandou dessa sala, nem o Henrique mandou muito que eu. Foi antes da década de 70. Aí pra não assistir mesmo, né? Só se eu der um Google agora aí pra ver se gosta. Qual que é o nome? Star Wars. Jornada nas Jornada Star nas Trek. Estrelas. Já ouvi falar, mas nunca assisti. Aí tá. Anos 70. O cara já tinha um aparelhinho que era coisa de celular. Naquela época que nem se imaginava, que ainda era de disco o telefone. Então, me desculpe, ou o cara tem uma imaginação muito grande, ou viajou no tempo. Se a câmera tá pra pegar lá, e não existia tempo no celular, por que esse cara tá... Aí ele explica lá que o pessoal já vinha, já... Mano, o bagulho muito lá, você fala que o cara é doido ao mesmo tempo e depois não, sabe? Mas ele fala, mano, os caras já foram no futuro, já voltou. Não, eu acho que eu vi isso aí. É que assim, é engraçado que confunde mesmo. Essa época existia rádios de frequência. E as pessoas se falavam, mas eram pouquíssimas pessoas no mundo que tinham esses rádios. E aí, quando você vê e coloca no tempo, você fala, mas não tinha celular. Mas já existia comunicação de rádio. Daí que se... Ah, mas Daí, olha, é uma explicação até plausível. olha mas... que engraçado. Olha que engraçado.
Por que a gente vai caminhar para essa história? Vamos lá, Vamos caminhar. Tá bom, mas vamos caminhar. A estrutura do código Morse é usada até hoje. E o código Morse era usado nas guerras para poder compreender a informação vindo de onde a pessoa estava ali no setor de guerra, recebendo informação da central através do código, e ainda tinha que driblar para não ser interceptado através do código. Então, o que eles faziam? As normas próprias de falar e de entender a inteligência para que não houvesse interceptação. E ela é usada até hoje. A inteligência desse mecanismo foi usado para criarem vários tipos de integração e inteligência na sociedade. Um cara no ratinho esse tempo atrás. Quando a gente vê isso acontecer, não é de se dizer que é impossível que já naquela época houvesse alguém nesse sentido. É possível você compreender. Agora, quantos milhões de dólares foram gastos para a pessoa ter aquele aparelhinho ali, que é a coisa, né? Eu penso assim, é igual holograma. Através dos nossos estudos é possível trazer uma pessoa para essa sala com 20 gigas de transmissão. A China e o Japão conseguem colocar uma pessoa no palco transmitindo com a velocidade de alta frequência. E então imagino que eles podem fazer com essa tecnologia, né? Então, se a gente sabe que é possível colocar uma pessoa onde ela não está, através do holograma, basta a gente tentar entender que tempo é, né? Que tempo que isso aconteceu e com qual velocidade eles vão cada vez mais implantar a tecnologia. Às vezes a gente vê... tem holograma no livro também. Tem, é bacana ter informação. Isso é muito engraçado. Porque já tinha TV e uma câmera. Se filmou lá, concorda? A tecnologia não estava tão atrasada assim, né? Para captar uma imagem de alguém com rádio que precisava de uma câmera. Ou seja, se já tivesse uma câmera, a tecnologia não estava não, depois nós vamos debater sobre isso. Eu vou trazer o vídeo, eu vou mostrar o vídeo depois. Eu vi esse vídeo, é por isso que eu estou falando. É incrível, mas é incrível mesmo. Tecnologia, e eu acho que tem tudo isso no livro, né? Sobre tecnologia e novos tempos. Tem. Eu só não coloquei os negócios de robôs que tem hoje e tudo, porque senão ia chover muito no molhado, acho que não valeria muito a pena. Ou a parte... Pode falar, pode continuar. Inclusive, pessoas que leram estão pedindo já o segundo, a continuação. Porque no final... pode falar, né? Pode, né? No final a gente deixou isso aberto. Pode ser que encerrou o ciclo ou que está iniciando um outro, né? O livro falou assim. Pois é. Se é cíclico, não podia esperar o fim, né? Não podia esperar o fim. Alguma coisa... Coisas irão nascer. E uma parte legal que tem nesse livro que eu achei muito interessante. É uma parte, vamos dizer assim, mais sobrenatural. Aí você fala, mas por quê? Eu falei, quando eu fiz essa capa aqui... Capa foi você que desenhou? Porque não contratei um capista, tá? O que eu fiz? Eu peguei a pintura do Michelangelo, lá da Capela Sistina, e falei, bom, eu vou pegar aquele Adão, né? E colocar o Android, mais futurista, né? Já que o livro se passa no futuro. Aí tinha a parte todinha, ele sentado lá nos arbustos, aquele negócio todo, como o Michelangelo pintou. Sim. Eu falei, não, ficou muito pesado. Aí eu fui arrancando as coisas e deixei só eles. Mas aí eu acabei descobrindo por que ele pintou os indicadores se tocando. A Bíblia fala que Deus soprou em Adão. E aí o espírito foi para ele. Sim. Né? Michelangelo fez isso porque, no entendimento dele, a centelha de vida divina passou para Adão pelo toque do dedo.
falei, então tem a ver o Tem negócio, tudo a ver. então deixa pra lá. Pois é, como eu sabia dessa história que você acabou de contar, eu fiquei. Adorei a capa quando eu vi, foi a primeira coisa que eu falei, né? Foi. Da capa, eu falei, nossa, tem tudo a ver essa capa. Por conta disso, essa obra de arte, ela é uma obra de arte fantástica. E realmente o sentido dela é o toque, né, divino. É aquele toque do Faça-se, né? Do Fiat, que até deve ter, acho que quando você estudou, você viu na arte, a explicação da arte fala que Fiat italiano é Faça-se, né? Aham. E eu falando, o cara fala descendente de italiano. Entendi. Cara, não entendi. Ele que é meio macho. Bacana. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Foi. Qual é a parte desse livro? 228 páginas. É isso que eu contei. Deixa eu ver se eu não estou errado. Não, é 280. 288. Qual é a parte do livro que você mais é apaixonado? Você mais gosta de passar? Esse trecho aqui falou comigo, me identifiquei demais. Assim. O livro todo é maravilhoso. Você fez, é seu. Tudo bem, mas qual é a parte ali que você fala assim? Aqui, aparelho. Eu vou te falar a parte, mas eu não vou poder te contar. É praticamente. Não trai nada desse cara, mano. Falei, vou extrair agora. Aí, ele foi mais ligeiro. É praticamente o meio do livro, tá? Imagens está no hospital, As coisas aqui no meio. Já Onde queremos. Pode falar que eu onde um dos personagens está no hospital. Acho que eu posso falar isso, vai. Está no hospital em coma e aí ele recebe a visita da esposa, né? E começa a desencadear várias outras coisas. Que aí você começa a entender o porquê de certos acontecimentos anteriores e posteriores. Não vou dar os detalhes, né? Quem quiser, como é que faz? Quem quiser o livro, como é que faz? Onde acha? Olha, Com quem? o e-book está na Amazon. Tá na Amazon. Tá na Amazon. Legal, e-book na Amazon já tá fácil, né? O Brasil inteiro. É. Só clicar no link. Agora, o restante é só mandar e-mail, os negócios Como todos. acha nas redes sociais, nos e-mails? Como que Sim, pra tem achar? o Instagram. Como que tá o Instagram? Instagram é Livro Ciclicidade. Legal. Livro Ciclicidade. E o e-mail também é de Pode tudo, falar aqui, ó, no e-mail. numeral, algo mais. Ah, @gmail.com. Tem ideia de quantos livros já foi vendido hoje? Quanto tempo que lançou o livro? Olha, foi final do ano passado. Eu sei que físico não acabou vendendo muito, mas o da Amazon vendeu vendeu bastante. legal. Eu só não coloquei o físico na Amazon porque eles têm um on-demand deles e aí tem que mandar tudo para eles, ou perdão. Sim, para Tem que eles. mandar, para eles produzirem. E qual foi impresso por uma empresa específica? Foi própria? Como Fala que, agora, como que editor. foi? Não, mas se ele quiser dar o crédito, alguma Não, coisa. foi, eu escolhi a grata, né? E por quê? Eu procurei várias editoras, né? Mas o valor que eles cobravam inicial, na época, eu não estava em condições. Ah, quer dizer que agora você tá. Também não, mas ó, não escutar. Não, tá, é muito alto. Mas deixa eu falar pra você, dá muito trabalho? Muito assim, tem muita burocracia pra você fazer um livro. O livro você já tinha escrevido, mas lançar ele assim, igual você falou que foi nas editoras e isso era muito caro. Dá muito trabalho assim, dá vontade de ir? Até dá. Depois de tudo Porque se olha, tudo você fala, caraca, além de todo o trabalho, ainda vou ter que botar dinheiro lá para o pessoal fazer a impressão, para eles venderem, para me pagar royalties. Tá? Essa é a situação. Quer dizer, para eles fazerem o que a gente faz. Eu vou colocar o teu livro na Amazon, vou colocar não sei onde lá também, vou te colocar no outro. Não é isso, a gente faz. Sim. E eu não preciso gastar 15, 20 conto de uma vez. Pra você fazer o livro. Vai, vamos lá. Deixa eu matar minha curiosidade aqui agora.
Vai para fazer 100 cópias hoje desse livro. Ele custa muito caro? Para fazer 100 cópias, ele vai te custar em torno de R$ 30 mais ou menos. Se aumentar, diminui um pouquinho, 20, Porque quanto mais impressão, mais barato. mais barato fica. Entendi. Isso é uma dica para quem quer escrever e que seja o primeiro livro. O primeiro livro. Agora, interessante também é que você precisa Não, isso é meu. ter. Peraí. Não, esses negócios aqui. Código de barra. Hã? Tem que ser seu código de barra? Você tem que buscar isso aqui, você tem que pagar, você tem que mandar o seu PDF, tem que analisar, eles vão ver se tem direito autoral, vão ver um monte de coisa, aí te liberam isso. Fora isso, tem o registro autoral, que você pede também. Às vezes demora quase um ano para você receber. Legal. Perfeito. E eu ia te fazer uma pergunta e esperei um momento propício e chegou. Direito autoral da sua arte em relação ao filme. Que caminho que anda? Porque se vai virar filme e você já mandou cópia para pessoas fora do país, eu imagino também que tem um grande risco nesse sentido. Sim, tem. Por isso mesmo que a gente faz o registro de tudo antes. Então o registro também Não obstante, o teu e-mail que você manda linkado tudo com seu PDF também comprova que você mandou. Sim. Ah, mas eles podem pegar a ideia e mudar. É isso que você quer. Sim. Filho, ele é da Elizabeth, mulher dele. Você é doido? A Elizabeth falou aqui pra nós. Elizabeth Ela é registra muito... tudo. Ela me mandou tanta coisa pra registrar lá. E falou assim: beleza, Elizabeth, pode achar quando entrar uma verba, ela vai registrar todo esse negócio aí. Deixa comigo. É verdade, a Elizabeth não deixa passar nada. Não deixa. Um abraço, amiga. Ah, mas tem que É ser, demais. porque o pessoal não tá nem aí hoje em dia. Porque tem um risco. Tem. Muito grande. Chega, Tem. Daqui a pouco você tá no sofá, lá na Netflix, tá assistindo esse filme aqui. Ué, o nome é outro. Na hora que o galã de novela lá, pá, pega a novela lá embaixo, fala que bagaceiro, quem escreveu fui eu. Você já infartou duas vezes, você já falou, né? Vocês querem matar o velho, vocês falam. O cara vai infartar de novo. Por falar nisso, eu mandei também a cópia para um bambambam lá da Globo. Um diretor, sabe aquele seriado que aparecia o pessoal no petroleiro, lá numa plataforma petrolífera? Com Cauã Raymond, que aparecia, todo mundo babava por causa do cara? Juro pra você que eu não lembro. É. Eu sou ruim de perder. Então, eu não lembro o nome do diretor, mas mandei para ele pessoal, falei com ele pessoalmente. Que da hora. Aí falou, que agora a gente tá com muito trabalho, muita coisa, eu vou poder ver só depois. Nem li, pra falar a verdade, né? Mas Walter foi Salles. gentil. Não, é um outro nome. É um outro. É. Se a gente soubesse, falava, né? Falava pra ele dar atenção, né? Dar atenção. Mas perdeu. A oportunidade é assim, né? Quem perdeu? Ele. Sabe por quê? Porque, quem sabe através desse vídeo, né? Pessoas que tenham capacidade ou queiram, até universitários que estudam cinema, queiram montar uma empresa, porque afinal o propósito aqui Eu não quero nem saber. Eu quero uma participação nesse papel o aqui. propósito aqui do Papo com Souza é esse, é o empreendedorismo. E empreendedorismo só pode atingir o objetivo se dar as mãos, né? Só um parêntese nisso tudo. Aí, como ninguém respondeu nada, eu falei, deixa eu ver como funciona o negócio da Ancine, Sim. né? Rapaz, é tanta coisa que você tem que preencher, tanta coisa que você tem que ter. Uma das coisas é que teria que abrir uma produtora. Sim. O capital tem que ser tal, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Olha, vou te dizer, é terrível. Mas Deus não faz nada errado. Não. Nada. Na hora certa. Eu já vou abandonar o Cacá e vou vir pra cá agora. O Cacá falou do livro dele, né? Qual que é o nome do livro do Cacá, você lembra o nome? Mude seus pensamentos, mude seus hábitos e mude seus pensamentos. Eu não lembro. E transforme seus pensamentos. Mudança de hábitos e transforma o pensamento. Ele me deu o livro, eu ganhei um livro, uma caneta, ó. Um lado é uma canetinha, o outro é um marca-texto,
Não lembro o nome do livro dele. Deixa eu ver o livro. Ainda tá grifando aqui. Pá. Enfim, até minha mão. Mas. E aí, Pode ir. Então. e aí ele lecionou, ele falou que lecionou. Sim. O papo quando tá bom é isso, né? A gente vai lá, é simplicidade, vai lá e volta. Vamos pro livro. Nessa época, eu trabalhava na Itapemirim, quando existia ainda, sei que faz um tempinho, né? Eu morava na Ponte Grande, trabalhava na Itapemirim e fui dar aula. Que ano, mais ou menos? Ah, por que você faz pergunta difícil? Porque meu irmão Deixa trabalhou eu na ver, Itapemirim. 95, Eu também. 90, Meu irmão trabalhou na... 88. Entrou em 92, 93. Olha, eu acho que foi coisa de 87, 88, 89, alguma coisa assim. Eu trabalhei lá, eu era escravo lá naquele lugar lá. Eu era escravo, né? Eu era chapa, uma escravidão desgramada lá. O chapa só se lascava pra ir aqueles caminhão. Puta merda. Aí eu fui dar aula num colégio, tem o Primaveras 2, Sim. você sobe aquela avenidona, lá no final, Tipo o Almeida Prada, né? Eu acho que você tá falando. Lá em cima. lá em cima, depois Você do... pra cá é o Maria Angélica, certo? Ali do lado ali da nossa amiga. Pega a Silvestre Pires e vai embora. Sobe direto lá em cima. Isso mesmo, vai. Aí no último colégio que tiver lá, onde Não muda a é capa, Almeida mais, mas Na Jardim Acácio. por aí. Aí eu dei aula lá pra 6ª série. Rapaz, Não, pô, peraí, volta aqui, vamos recapitular. Pra que lado você tá falando a escola? Pra cima. Pra cá, sentido praça? não, Pra lá no cemitério, lá na praça. Primavera, lá na praça. Pega a Nova Tabuão e sobe? Não, você faz o contorno da Praça 8 e sobe essa Silvestre e vai embora. Aí você passa o cemitério, né, o Primaveras 2 e continua. E é lá onde o mundo acaba. Acácio ou Recreio São Jorge? Aí cima é Reinaldo Poli. Bom, foi lá. Rapaz, aí você vê um negócio engraçado. Você vê o pessoalzinho, tudo sentado na frente. Aí você vê o fundão, os caras mais, né, tal. Mais nós assim pra frente. Aí você vê que o pessoal da frente faz tudo para te agradar, né? E o pessoal do fundão, se pudesse te matar, te matava ali. Ah, também não era assim, o pessoal do fundão não, pelo amor de Deus. Não, veja só. Até que me dei muito bem com todo mundo, porque eu peguei o pessoal do fundão e falei, bom, vocês agora são os inspetores da classe, vocês são responsáveis, né? E mudou. Ninguém queria dar aula para 6ª série. Depois disso, todo mundo queria dar aula para 6ª série. Teve um dia que me convidaram para ir jogar futebol. Lá Os na alunos? Os alunos. Ô, professor, vamos jogar bola lá no seu. Eu falei, vamos embora. Né? Agora vem a pergunta do Gilson. Quantos anos você tinha nessa época do futebol? Cara, tá perguntando, Gilson. Nessa época eu tava com uns 30 e poucos Ah, então anos. tava no atleta, tava moleque, Tava legal. jovem. Estamos jogando, tal. Aí vem Black, levei uma primeira. Olhei para o aluno, falei, desse jeito? Aí saiu rindo. Daí a Black, a segunda. E não foi o mesmo, foi outro. Falei, caraca, vocês estão com raiva mesmo, né? Vocês vão ficar com raiva. Peguei, saí do chão. Nunca mais voltou pra quadra. Pegadinha. Mano, os caras já combinam fora, mano. Eu vou dar um rodo. Os caras já combinam Eu fora. acho que foi combinado mesmo. Que não é possível Eu dou um negócio daquele. segundo. Ah, se chegar o terceiro é meu. Pulou fora antes. Ah, mas não dava mesmo. Desistiu e foi embora. Legal. Você que trampou muito tempo no transporte. Um bom tempo aí, né? Foi assaltado, já correu risco. Quais foram as aventuras? As aventuras aí. Nossa, vou te contar uma. Conta. Bom, teve uma época eu já estava com a minha empresa. Então, foi quando começou o negócio de TV de plasma, lembra? Acho que ele é muito novo, mas TV de plasma.
Aí o cliente me ligou e falou, Ataíde, eu posso mandar umas TVs aí para você fazer as entregas depois? Eu falei, pode. Ele falou, então tá bom, então o caminhão vai chegar aí tal hora. Eu achei que era meia dúzia de TV. Quando eu vejo, chega a escolta, um carro de escolta, tá aí uma mulher de lá de dentro, toda com um aparato de colete e tudo, né? Aqui é a empresa tal? É. Quem é o seu Ataíde? Sou eu. Ah, tá. Tem isso aqui. Descarregou. Inteiro de TV. Num lugar que, olha, era um pouquinho maior do que isso até lá, a outra parte. Eu falei, tá bom. Ele carregou sozinho? Não, Não, tinha um pessoal. mas saiu dentro da empresa. Aí eu falei assim, e agora? Como é que fica isso aqui à noite? Tudo bem, tem a bancária, tem tudo? Tem, mas você não pode dar mole, né? Aí um funcionário falou, chefe, tô aqui. Me deu um 3/8 do tamanho de um bonde. Eu falei, tá, eu vou fazer com o que com isso? Ah, o senhor fica aqui à noite. Caraca. Cuida aqui. Aí eu consegui encostar um carrinho ali, tá? Fechei tudo e tô lá dentro com a arma lá, tal. Passei a noite. Graças a Deus não aconteceu nada, eu entreguei. Deus guarde. Mas o que eu queria contar para vocês foi que eu estava fazendo entrega de TV, de máquina fotográfica, um monte de. E aí me mandaram lá para a Zona Norte, naquelas partes lá de cima que você sabe, né? Coisa boa. Pois é. E eu tô de boa. Tô levando, tal, tô subindo. Dali a pouco, quando eu vejo um cara na frente da rua, já parado, eu falei, posso falar? Pode. Fudeu. Literalmente fudeu. Fudeu. Não tem jeito. Aí o cara chegou, olhou, o carro tava com Uno. Naquela época, tudo de vidro, graças a Deus. O cara olhou. Tá indo pra onde? Eu peguei a nota e falei, ó, entregar uma mercadoria para essa mulher assim, assim, assado, fica nessa rua que falaram que é lá para cima, né? Ah, tá. Olhou de novo, eu falei, pronto, perdi tudo. E o cara tava nos trabucão, né? Aí pronto, dancei aqui. Ele falou, fica aí um pouquinho. Entrou no botequinho que tinha. Voltou, falou, ó, tá vendo aquela esquina ali em cima? Tô. Vai lá que vai ter um cara te esperando. Falei, pronto, levou tudo. Agora vai levar tudo e eu junto. Pronto. Cheguei lá, tinha um cara muito bem vestido, com uma pistola prateada, linda, a Lá cinta. fora. É. Encostou. Você tá indo aonde mesmo? Ah, tô indo na dona fulana, dona Francisca. Assim, assim, assado. Ah, tá. Você vai entregar pra ela o quê? Ah, é uma TV. Ah, tá bom. Abre a porta aí. Abri, ele entrou. Eu vou contigo lá. Falei, nossa. Cara, subi mais uns negócios, só umas tá, cheguei na casa da Francisca. Ele saiu do carro. Ô, dona Francisca! Ela saiu. Ó, até o moço veio trazer um negócio pra cima. Aí eu saí do carro, peguei a nota, peguei a TV. Ele falou, não, eu te ajudo. Falei, vixe, a gente desceu porque a casa era numa pirambeira, né? Então a gente desceu a escada para chegar na casa dela. Chegamos, rapaz, tinha café, suco, refrigerante, tinha bolo, tinha pãozinho, tinha frios, tinha tudo na mesa. Se o entregador chegar, tem tudo pra ele. Se não chegar. O pior, eu imagino, né? Ou melhor, que quando falaram todo que era entrega tal, a mulher já. Aí, meu filho, toma um cafezinho. Tinha mais coisa no carro? Tinha.
Mas larguei o carro aberto. Peguei a TV, né? Com ele, tava tudo aberto. Tá lá, tomei cafezinho, tomei tudo e pensando, meu Deus, e agora? Entrega tá feita. E o resto? Porque tinha uns negócios, cara, tinha umas filmaduras lá. Fudida, né? Tá. Bom, saí, o cara saiu junto. Eu falei, e agora para ir embora? Ele falou, você faz o seguinte, ó. Você desce aqui, vira ali à direita, vira à esquerda, depois vira à direita de novo, vai ter um cara lá. Aí você fala pro cara que eu não lembro o nome dele, tá? Graças a Deus. Autorizou você ir embora, tá bom? Falei, mas não quer ir comigo? Você veio, né? Volta. Ele falou, não, eu vou continuar. Vou comer com a dona Francisca. Tomando um cafezinho aqui. Falei, tá bom. Entrei no carro, virei à direita, virei à direita, cheguei no cara lá. E aí? Ele falou, ó, fulano de tal disse que eu tô autorizado a ir embora. Ah, se ele falou, então tá bom. Pode ir, ó. Só não passa aquele lugarzinho lá que é perigoso. Vai reto aqui, depois você faz retorno lá do outro lado. Mas pensa que saiu algum pensamento. Não passava nem Wi-Fi. Nossa. Tinha disso no transporte. Tinha. Até hoje tem, né? Tem. O transporte acho que é das profissões mais perigosas que tem. Em questão de risco para quem está carregando. Nossa, cara, eu não imaginei que iria acontecer Por tudo que você isso. assistiu o transporte? Primeiro porque chegou uma hora que o trânsito acaba sendo insuportável. E querendo ou não, o boom de mercadorias com valor agregado é na Zona Sul, né? Então você tinha que sair às 5 da manhã daqui, de Guarulhos, para chegar às 9 do outro lado. Cara, não aguentava. Aí quando você terminava os negócios do todo, já estava na hora de acordar outra vez. Ah, não. E aí acabei tendo um infarto, falei, chega. E aí veio. Quer dizer, no segundo infarto. Eu né? sou curioso pra caramba. O que te causou o infarto? Foi raiva de vocês? Bom, os médicos disseram que Se foi for pra infartar de novo, deixa pra pressão lá. alta. Tá? Excesso de pressão alta, não Alimentação, controlar, esse negócio. Ah, você só come porcaria na rua. Né? E ainda come rápido. Você não tem tempo de escolher um lugar Quando para se come? alimentar isso aqui. Quando come. Transporte. Você sabe como é. Você tá lá no E, transporte, mas. e quando você começou a empreender por conta própria, assim, quando despertou e falou, ó, vou empreender, vou tocar um negócio. Foi na época que eu era tapete de veludo. Tá? Eu faço a distinção. Naquela época era tapete de veludo, agora eu sou meio capacho. Cara, que entende. Por incrível que pareça, ele entende disso. Muito. E também, né? Então eu trabalhava numa baita de uma transportadora. E aí meu sogro do primeiro casamento também trabalhava no transporte, entendia. E como eu era da área comercial, falei, bom, tudo que não der certo para a empresa, eu pego e passo. E foi indo, a gente foi crescendo. E chegamos, como eu disse, a ter filial no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Até dar os que propõem e a gente perder tudo. Coisa que acontece. Como que você chegou na área do lanche, da comida? Alimentação. O que te levou lá para a área da alimentação? Só um minutinho, pode falar. Vou te dizer. A minha irmã montou uma hamburgueria na Zona Norte. Né? E eu acabei indo para lá, me ajuda. Então eu fazia caipirinha, fazia uns drinks diferenciados. Tal. Eu achei interessante o negócio de hambúrguer. Sim. Né? E eu sempre tive na mente que se você quer fazer alguma coisa, que você siga quem faz bem. E na época, você que trabalhou na aviação, tem as revistas, né,
que eram não tem mais, né? Não, hoje não tem mais bombom. Mas de nas bala, revistas que davam pro pessoal em voo, Sim. tinha os anúncios do Madeiro, né? E o Madeiro era considerado o melhor lanche. Que muitos negócios assim, o nome dele. Aí eu falei, deixa eu ver quem que é esse cara. E comecei a ver os vídeos dele, a história dele, aquela situação toda. Falei, caramba, eu até descobri como que é o molho que ele faz da maionese, que é com batata. Show de bola. Não vai contar pra ninguém, né? É, Já, Aí- ninguém vai ouvir esse segredo. Aí eu falei pra minha irmã, falei, escuta, segue esse cara para você ver como que é o problema que ele teve, porque ele quase faliu por causa do preço das coisas que não se adequavam ao mercado. E o que ele fez para chegar onde chegou. É. Aí a minha irmã não se interessou muito, tal, mas eu me interessei. E aí surgiu a oportunidade de fazer esses lanches em condomínios. sim. O pessoal convidou, alugou o salão, eu levava as coisas para lá, fazia o lanche. Nossa, coisa show demais. Sai. Aí eu fazia os lanches em Guarulhos, fazia lanche na Vila Prudente, na Vila Ema, fazia num monte de lugar. Parou com o lanche, tio. Aí eu montei a hamburgueria. Deixa eu falar, eu tô com água na boca. Trouxe a moto. Continua. Mas eu quis fazer um negócio Uma diferente. Eu carne quis grelhada. fazer a hamburgueria meio nerd, né? Então os lanches tinham os nomes de cientistas. Interessante. Então tinha o Einstein, tinha o Hawking, tinha a Curie, tinha um monte de gente, né? E nas paredes até, e nas coisas que a gente servia, eu coloquei o que cada uma fez. Ah, a Madame Curie, ela foi especialista, ela desenvolveu o raio-x, assim, até morreu por causa disso, né? E fui contando todas, né? O Stephen Hawking, o que aconteceu, o que ele era, cosmólogo, blá, blá, blá. Então tinha tudo isso. E, nossa, o teto, cara, a gente pintou, eu pedi pro Lúcio Artes, um cara é fantástico. Schwartz, estamos precisando de um desenho aqui. Se você É. topar, ajuda nós. Cara, ele fez, né? Eu falei pra ele, eu quero um universo e eu quero um buraco de minhoca. Cara, virou o teto instagramável, tá? E a nossa hamburgueria, toda ela, era menor que isso aqui. Sendo que a parte da cozinha tomava parte. Para ter uma ideia, só cabiam 3 mesas dentro. Sim. Mas era terrível, porque quando chegava gente. E aí você tinha que dar um jeito. Ó, esse é fulano, esse é ciclano, esse é betano, vai ficando tudo junto aí no negócio. Né? Não tinha como. Deu muito certo. Deu muito certo Deu. até o momento que... Até hoje, isso que a gente já parou, já tem 1 ano e pouco. Até hoje o Google me manda a informação de que teve não sei quantas visualizações. Coisa de 100 e pouco por mês, Sim, tá? Porque era legal. sim. Tá perguntando ali por que o senhor parou. Coisas de sócio, né? A gente fica com o bumbum e com as dívidas, né? Mas eu nunca pensei, o senhor não pensa em voltar? Penso, mas Nada o aluguel tá Não, não muito pensa alto. não. Pensa não. Pensa aqui, ó. Ô, Gilson, ele pode ser escritor e ele pode ter uma equipe trabalhando lá. Ah, mas aí depois ele vai abrir, ele Uma só vai franquia, pá. só vai caracterizar. E Eu quero depois saber o ele visa gosto lá do- mais, né? Eu quero saber o gosto do hambúrguer. Foca aqui, ó. Foca aqui que eu vi. Ah, falou. ele gosta de livro, eu gosto de comida, então a discussão já tá formada aqui. Você vê. Mas, ó, só para te dar uma informação. A carne que eu fazia não era esse blend, não, tá? Eu fazia o hambúrguer de alcatra. Dá uma segurada, não precisa falar, não vai fazer, não fica me falando. Porque é outro negócio. Cara, você come um hambúrguer, tá gostoso. Espera passar meia hora e come. Vê que tá bom. Não tá. Porque muita gordura, fica ceboso o negócio, não fica bom. Sim. Tá?
E o lanche que a gente fazia, o pessoal gostava por causa disso. Eu ia comer no dia seguinte, tava do mesmo jeito. Você não faz nem pra família em casa? Olha, já pediram, mas eu não faço não. Família, pede mais aí. Sabe aquele fala assim, ó, atrás do cara lá agora, o senhor só vai comer. Quando tiver a gente vai trazer ele para fazer o Einstein aqui. Fazer. Olha, o Einstein era um hambúrguer. Não, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu tomar um pé aqui. Peraí. Qual era o mais gordão? Qual era o mais? Eu sou mais também. Falei pra O grandão mesmo, assim, que vem tudo. 2 carnes de 180 gramas. Isso aí, meu parceiro. 2 partes de bacon, mas não é 2 fatiazinhas de bacon, não, tá? É 5 fationas de bacon em cada um, tá? Com provolone, com mussarela e com um molho cheddar maravilhoso, Olha aí. tá? E o molhinho embaixo para dar um toque era de mostarda e mel, mas que a gente fazia, não era comprado, não. Nós tava falando do molho, esse chama sai de mel, né? Nós tava vindo do evento lá. Ela tava falando um pouco pra cá. Vai ter uma. E outra, todos os molhos não eram à base de maionese. Era à base de requeijão. Olha aí. Tá? O custo que tinha para fazer hambúrguer era alto. Eu não repassava todo esse custo pro lanche, Sim. pro cliente. Mas, cara, a gente fidelizou muita gente. Eu vou te convidar pra você vir fazer esse lanche pra nós. Você vem? Pode Você topa? convidar. Top. Você só vai trazer a mão de obra, pode ficar tranquilo. Providencia. O restante é comigo. E vai ter o quê? Uma das séries que a gente vai lançar logo em breve, né? Vamos Também não Vamos pode dar um ficar falando, spoiler. pode ficar falando não, pode ficar falando não. Deixa quieto. vai ter uma série culinária, acompanhe que vocês verão. Eita, sério? Sério. Estamos planejando. Uma das coisas que eu vivo discutindo com todo mundo, talvez isso sirva para a sua série. Vamos lá. É o bendito filé parmegiano. Que é, apesar do nome, é brasileiro, né? Vai lá em Parma e pede. Hoje em dia, o pessoal faz o quê? Pega o bife, deixa a milanesa, frita tudo a milanesa, aí pega uma bandeja com molho, Eu acho que tá na hora de você parar. Falar de comida. gratina o negócio e joga por cima do bife. Isso não tem graça. Não é, também Como que é o seu? Bom, primeiro, você pega o bife todo, o filézão, tá? Frita ele a milanesa, show, Show de bola. tá? Que tem que ser. Mas aí o detalhe, você prepara o molho, daquele molho que vai ficar 2 horas cozinhando para ele apurar, tá? Aí você põe ele na forma, joga o molho todinho em cima, aí você fala, mas não vai ficar crocante. Não interessa, Igual cachorro. tá? Aí você vai ser generoso com a mussarela boa, Sim. tá? Põe por cima e bota no forno. O detalhe, o bife, né? Geralmente de filé é o melhor para você fazer isso. Você não precisa deixar ele fritão. Você deixa ele dourado, pode ser num fogo alto, porque ele vai cozinhar No depois forno. no forno, no molho. É técnico. Só que o detalhe qual é? Quando a mussarela começa a derreter, depois não põe isso no vídeo, o pessoal não sabe não, tá? Sim. Ela vai soltar aquela gordura. Aquela gordura, ela vai se juntar no molho e se juntar naquela casquinha de farinha de rosca que você fez, tá? E vai dar outro sabor. Aí quando o queijo todinho, craqueladinho, né, douradinho e tal, aí você serve. Gratinada, né? Italiano mancha. Né? Lambe os beijos aí, chefe. Eu não acredito. Ah, sim! E no livro aqui, Eu ia perguntar isso, mas pode falar. quando o casal... eu vou ter que contar, gente, desculpa, mas é só uma parte. Quando o casal sai para jantar, eles vão num local e pedem um negócio diferente. Que eu vou dizer para vocês, é gostoso pra caramba. Mas aí só vocês vêm no livro.
Maravilha, maravilha. Então é isso, seu Marcondes. Ficamos por aqui, agradecemos, né? Vamos Muito que agora demais, eu que agradeço, O gente. tempo corre, né? Que entrevista maravilhosa. Foi muito bom. A gente vai voltar para falar um pouco agora de culinária com o seu Marcondes, né? Sim. Um pouquinho de culinária, porque aí Pode convidar. aí você viu que o homem entende, né? Ah, não tem jeito. E tá se no sangue. precisar, a gente faz na hora. Ah, mas vai ser feito na Vai hora, ser né? na série. O nosso roteiro aí que nós estamos desenhando, não tem negócio de fazer, ver se vai dar certo. Se Já errar, sabe se errar, né? Eu vou anotar. se errar, errou. Errar, errou. É ao vivo e Entendi. na hora e o papo rolando e fazendo. Entendi. Nossa, foi E legal. a gente vai comer o que sair. O que Vai sair, ser sucesso, gente. Entendeu? Em breve aqui, fé em Deus, que a casa de hambúrguer volta. Como que era o nome da hamburgueria? Time Time Burger. Em volta, logo, logo, pessoal. Time Burger estará de volta. Passar um tempinho só. Todas as receitas originais. se era com esse. Ah, gente, só uma curiosidade antes da gente encerrar. Não que seja este o livro, mas é interessante que todos tenham um livro de cabeceira. Você com o livro antes de dormir, você desacelera o cérebro e dorme melhor. Exatamente. Então aproveita, tá? Ó, é Pega a só falar dica. com eles aqui que tem um livro na mão. Pega a dica e vamos que vamos. O meu livro não. Você que vai lá buscar o seu livro, que o meu não vai não. Eu não vou compartilhar, não vou compartilhar nada. Quem quiser não onde acha o livro, nós vamos. Na Amazon e nos Instagram, Livro Ciclicidade, no WhatsApp, Pode falar o zap aí, fala ali pra é o galera. 11 9. Eita, esqueci. Quando nós vai colocar, É o eu vou colocar lá 11 depois. 987313942 e o e-mail de tudo algo mais, o 1 é numeral, @gmail.com. Maravilha. Maravilha. Pode falar o pessoal que vocês estão pedindo. O Fala. número? Repetir o Repete número o de número. novo. 11 987313942. Agora, meu patrão, pra gente encerrar, tudo que você fez nesse livro aqui, que eu vou ler, sinceridade eu vou ler. Deixa eu te contar uma coisa, você vai falar, filha da mãe, mas eu vou ler. Mas não vou falar não, eu sou besta. Você não quer falar a receita? Falar as coisas que eu quero do livro, também não vou te falar. Manda aqui uma mensagem aqui para nossos jovens, pro pessoal que está pensando em escrever um livro, os futuros Futuro do país. do país aí. Deixa uma mensagem aí, incentivando. E também, se quiser sentar o chicote, fica à vontade. Tem uma coisa que em todo mundo, mas principalmente essa geração Z que estão falando por aí, que eu não sei porquê, né, o alfabeto inteiro, é incrível. Mas é o seguinte, palavra é persistência. Tá? Não desista. Mesmo que você consiga escrever um parágrafo naquele dia, faça. Não pare, porque se você parar um dia, dois, depois você já perdeu o fio da meada com relação à história. Tá? É simples. Eu preferi escrever sempre à noite. Tá? Que aí não tem telefone tocando, não tem ninguém. Sabe? Então escrevi. Só que é o seguinte, Gi, se o verso na história não quer parar. Tem hora que você não quer parar mesmo. Mas aí no meu caso, bati o sono e não tinha o que fazer. Mas não queria parar. O início é chato. É como você resolve poupar, investir. Eu estou colocando 100 ponto, tá? Porque você vê 200, 300, mas depois de um tempo, quando você já tiver 10 mil, 20 mil, 1 milhão, tá? É como um livro. Começa a ficar muito melhor depois. Aí você não quer parar mais. Persistência. E outras, não escrevam com inteligência artificial.
Não peça as coisas para o computador fazer para você, que aí não tem graça. O legal é a tua história tá lá. O que você pensou, o que você decidiu fazer. Perfeito. Abraço especial para alguém? Poxa! Especial hoje, eu vou dar para esses dois aqui. Obrigado. Eu quero Que me convidaram para vir aqui, bater um papo, tomar uma água. Olha, fui muito bem recebido aqui. Parabéns para vocês, viu? Desculpa explicar. Mas agradecimento especial é pro cara lá em cima. Rapidinho. Religião. O senhor tem uma religião? Olha, eu sou cristão, budista, judaísta, tudo. Tá? Ah, mas é tudo? Sim, lógico, eu sou cristão, eu tento seguir as coisas da Bíblia, principalmente do Velho Testamento. Eu não sei se ela é correta ou não, mas ela tem princípios que, se a gente colocar em prática, a gente decola num monte de coisas. Eu digo hoje, com 60 e tantos anos, se nos meus 20... Não, vamos lá, eu comecei a trabalhar com 14. Se nos meus 14 eu tivesse, não vou dizer o que eu sei hoje, mas se nos meus 14 eu tivesse parado e olhado, deixa eu ver o que é essa porcaria de livro aí, eu tinha melhorado um monte de coisa. Porque princípio não adianta. É aquela situação, eu vou reclamar do presidente, eu vou reclamar do governador, não foram os que eu votei. Se estão lá, é porque a maioria quis. E a maioria, Deus aprova. Mesmo não sendo da vontade dele. Tá? E se o cara foi colocado lá, ele é uma autoridade. Então tem que respeitar. Eu posso não concordar com nada. Posso ter ideias diferentes. Mas eu tenho que respeitar. Porque é autoridade e é bíblico. Tá lá. É um princípio. Você honrar pai e mãe, que é uma das coisas que todo mundo fala. Honrar pai e mãe, o que é? Amar, ser baba-ovo de pai e mãe? Não. Teu pai pode nunca ter olhado na tua cara. Tua mãe pode ser uma megera. Mas honrar é cuidar quando precisa. Cuidar, honrar é respeitar. Infelizmente, ou felizmente, é seu pai e sua mãe. Se você está aqui, foi por causa deles. Com certeza. Acabou. Ah, se der educação, se não der educação, é um outro problema. Mas o princípio é esse, você tem que... E fora os outros princípios. Mas aí fica para um... Quando vai voltar na cozinha, vai sair. Gente, é isso então. Ganhamos um livro maravilhosamente lindo, a capa eu gostei. Especial e espetacular. Você vai emprestar ou eu vou Não, comprar? você vai emprestar. Eu vou comprar. Vou comprar. Você comprando, você ajuda o amigo. Então é melhor você Claro, comprar. claro. Um incentivador um incentivador de empreendedorismo não pode. Não pode deixar, né? Ele vai bater, ele vai trazer para você da próxima vez assinar. Você quer postar? Sim. Ele é cheio da casa dele, ele vai. Agora, você vai ter tudo isso, eu vou te falar. Já. Olha, já viu tudo isso aí? Já, rapaz. É prateleira de livro. E é os filhos tudo lê. Chega lá, tá tudo lendo. Assim, esse moleque. Sério? Esse molecada lá, eu falo assim, esse pai, assim, não lê, já apanha. Então, cheio de prateleira de livro lá. Chega lá, as crianças tá tudo patinando. Fala assim, seu pai obriga, né? Só pode. Só vão ser mais difíceis de ser enganados. Só isso. Só isso, sabe? É a sabedoria. Meu filho lê também, bastante. Meu filho gosta de ler. tem que sim. Meu filho foi a primeira pessoa a me levar dentro do América, que eu nunca tinha ido. Sério? Eu falei pra ele, escolhe um presente. Ele falou, vamos ali, pai. Na livraria. Eu falei, você tá zoando, meu. Dentro do shopping, ele falou, vamos na livraria. Chorei, velho. Nunca fui na livraria. Meu filho tá me trazendo. Ele foi lá, escolheu o livro, leu, falou o que aconteceu no livro. Nossa! Eu falei assim, tô perdido mesmo. Parabéns! Você tá encontrado. Melhor. Falei, Melhor. meu filho lendo e eu não tomo vergonha na cara.
Mas vamos falar da minha filha, não? Muito obrigado por tudo. Esse aqui não é o foco, Rick, depois ele sabe o que faz. Vamos agradecer, pessoal. Um livro maravilhoso, não li ainda, mas vou ler. Justo vai ler, Justo? Com Não tá certeza. com louco, não, Justo. Com Tá com cara, certeza. Com certeza. pessoal, ó, certeza que a primeira pessoa a ler aqui vai ser minha esposa. Ou o Henrique, dos dois, um. Porque o Henrique e a minha esposa, eles são da leitura. Entendeu? Mas eu vou ler sim. E eu já vou ser um propagador da mensagem, viu? Da mensagem, porque se for inspirado, eu sou muito de inspiração divina. Quando você pegou quando você falou assim, o livro nasceu de uma inspiração. E se há inspiração, há propósito. Se há propósito, a gente tem que apoiar propósito. Se você encontrar alguém com propósito, apoie. E eu sou das pessoas que apoiam propósito, porque eu creio que o dia que os meus propósitos forem alinhados com o propósito de outras pessoas, as coisas andam, e é assim que a gente tem que acreditar. E eu vou ser um propagador da história, do seu livro, Agradeço. e nós vamos ver ele transformar em filme. Opa, E com certeza. Vai. Ele vai virar filme. Isso eu garanto pro senhor. Seu Marcondes, só tenho a agradecer. Obrigado por tudo. Eu que agradeço, Entendeu? gente. Valeu, Obrigadão, valeu. viu? Pra achar você lá no Instagram, repete aí no Instagram. Livro Simplicidade. Livro Livro Simplicidade. de Simplicidade. Quem quiser saber um pouquinho da história do homem, Tem Tá tudo aí. lá, viu? tá lá no Instagram. Gente, estamos por aqui. Fique com Deus. Valeu. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Papai do Céu. Todo mérito é dele, pode ter certeza.